Olá pessoal, olá a todos e todas. Nós estamos no nosso Segundas Intenções, o nosso segundo dia. O tema de hoje é: o meu paciente é ateu, e agora? Bom, hoje eu estou aqui transmitindo, estou de mudança, nesse momento estou mudando de apartamento. Na verdade já mudei para um novo apartamento e hoje eu vim para o apartamento antigo só para retocar pintura, fazer limpeza. Por isso eu estou gravando daqui sentadinho no chão, porque não tem nem onde sentar. Mas vamos lá. Bom, um dos motivos que me levou a propor esse tema, a conversar sobre esse tema, o meu paciente é ateu, e agora, foi uma amiga minha muito querida, que eu não vou falar o nome, mas dos cuidados paliativos, disse para mim que na semana passada participou de um congresso, e o palestrante disse no congresso o seguinte, que é quase impossível avaliar a espiritualidade em alguém que é ateu. É quase impossível avaliar a espiritualidade em alguém que é ateu. Bom, essa minha amiga disse que no final da palestra foi lá e chamou ele para conversar, e falou: olha, é bom você rever isso, não é bem assim. E isso é uma dúvida que pode surgir, de muitos, sobretudo se nós associamos a questão da espiritualidade com a questão da religião. Se para o profissional de saúde, na concepção dele, espiritualidade e religião se resumem na mesma coisa, talvez essa frase seja verdadeira, ou seja, é impossível avaliar a espiritualidade de um paciente que é ateu. Se a gente entender espiritualidade, conforme eu sempre desenvolvo e falo aqui na minha conta no Instagram, a gente vai ver que a religião pode ser uma das formas de expressão da dimensão espiritual do indivíduo. Mas a espiritualidade não se resume a categorias religiosas, a elementos religiosos. Então eu quero só relembrar uma coisa para vocês. É o filósofo francês Luc Ferry que propõe a possibilidade da espiritualidade laica, que vai ser tema daqui a pouquinho de outra live nossa. E Luc Ferry aponta o seguinte, diz o seguinte, Luc Ferry, ele transfere o sagrado, transfere o transcendente da esfera de outro mundo para o aqui e para o agora. Ou seja, Luc Ferry, ele apregou a transcendência do amor. Nós vivemos a transcendência naquilo que nós podemos dedicar o nosso amor. Alguns vão viver essa transcendência na relação com Deus, e isso é legítimo, isso é mais que legítimo. Mas para Luc Ferry, o que torna essa relação sagrada não é a deidade em si, não é a figura do Deus, mas é porque ali há uma relação que é firmada e estabelecida, pautada pelo amor. Mas essa mesma relação pautada no amor pode ser desenvolvida com elementos existenciais desta vida, como numa relação interpessoal. Eu já tive muitas pessoas que passaram pela minha vida que foram transcendentais. Relações transcendentais, tanto amorosas quanto relações de amizades também. Relações sagradas. Outros vão viver essa mesma transcendência vivenciando o contato com a natureza, com a arte, com a música, com os elementos na vida que lhe trazem sentido. O que a gente não pode fazer é petrificar essa ideia, absolutizar essa ideia, de forma que a gente sempre nos utilizemos de categorias nossas próprias, individuais, para definir aquilo que é espiritualidade. Porque o risco disso é a gente trazer um conceito de espiritualidade que se pauta em categorias religiosas, sejam elas cristãs, sejam elas budistas, sejam elas islâmicas. Outro risco que a gente corre é excluir completamente a possibilidade de se vivenciar a espiritualidade através da questão religiosa. Um paciente ateu, que é o alvo aqui da nossa conversa, uma pessoa ateia. Eu sempre conto a história de um paciente que eu tive, ateu convicto,
E uma vez, em um atendimento, uma conversa longa com ele, eu perguntei a que ele recorria nos momentos de dificuldade. E ele me disse que era surfista e sempre teve uma relação muito intensa com o mar. Então ele gostava de caminhar pela praia e quando ele entrava no mar, parece que o mar entrava dentro dele e ele se sentia alimentado espiritualmente. Eu vou falar que essa experiência não é espiritual porque não invocou o nome de Deus, não, ela é repleta, ela é encharcada de espiritualidade. Porque a espiritualidade não é refém ou monopólio da religião, seja qual for essa prática religiosa. Bruno, eu entendo tudo isso na teoria, mas a minha dúvida, o meu questionamento é, eu me encontro como profissional de saúde com um paciente que é ateu. Como eu posso avaliar, levantar elementos espirituais nisso, em um paciente que é ateu? Ou seja, no beira-leito, na prática clínica, como eu posso, a despeito de toda a teoria que você está trazendo aqui, como eu posso resgatar isso em um paciente que não tem uma religião? Para a gente falar disso, eu preciso só pincelar um pouco no conceito da espiritualidade. A espiritualidade é uma demanda de sentido na vida. Espiritualidade é uma demanda de sentido na vida. É uma busca por encontrar sentido na existência. Então, por mais que o indivíduo não tenha uma religião professa, uma religião que ele pratica, ele tem elementos espirituais que fazem parte da sua vida, porque ele tem elementos atribuidores de sentido. Então, assim, o interessante nesses casos é a gente tentar buscar com esse paciente os elementos não religiosos, mas que são sagrados em sua vida. Eu estou dizendo aqui que a gente pode tentar buscar, através do diálogo e da interação, as relações que ele possui e que são sagradas. As atividades que ele pratica, que são sagradas. Hoje, mesmo eu atendi uma paciente na assistência domiciliar, pelo INCA, e no meio do atendimento, diante de algumas demandas que surgiram, alguns questionamentos que eu trouxe para ela. Fulana, dessa vida que você está falando aí, que agora você está restrita, né, ao leito, restrita à cama e não tem mais viver, do que você sente mais saudade? O que é aquilo que te traz mais falta? E ela começou a trazer para mim os elementos da sua vida que traziam sentido e que agora ela não tem mais por estar acamada. A partir desse momento, a minha proposta para ela foi um pouco diferente. De eu tentar não basear nas impossibilidades, mas dentro desses elementos que lhe trazem sentido, aquilo que ainda é possibilidade, mesmo restrita ao leito. Olha só, em nenhum momento eu estou afirmando que é a mesma coisa. Em nenhum momento eu estou afirmando que é a mesma proporção. Mas eu estou afirmando sim que cumpre a mesma função. Essa paciente, por acaso, só para ilustrar, ela me disse que trabalhava sempre com festas. E o que você mais gostava de fazer? Ela falou que era da decoração. Ela e a irmã abriram uma empresa e a irmã ficava com salgados e ela ama trabalhar com decoração. Eu comecei a refletir com ela o que ainda é possível vivenciar, mesmo restrito ao leito, dentro dessa prática que lhe trazia tanto sentido, que era a questão da ornamentação das festas. Em outras palavras, o que mesmo restrito ao leito, que ela podia, através do celular, que ela ainda tem muito acesso e utiliza bastante, que ela poderia utilizar para fazer pesquisas interessantes e pensar no planejamento dessas festas e assim se envolver. Eu não quero me aprofundar tanto nesse atendimento que eu fiz hoje, o primeiro atendimento, e ainda vai seguir, mas eu passei para ela alguns passos, algumas tarefas que a gente vai trabalhar e a gente vai conversar num próximo atendimento meu, de coisas que ela se propôs a fazer e ver o resultado que está sendo feito em sua vida. O grande erro que a gente pode cometer quando a gente fala de espiritualidade
é abordar o paciente já perguntando e trazendo apenas as questões religiosas, ou seja, qual a sua religião? A sua religião ela é atribuidora de sentido? Não que isso não seja importante se o paciente inicia com essa dimensão. Mas no caso do paciente que é ateu, ele não deixa de ser espiritual, porque a espiritualidade é uma dimensão humana. Quando a Organização Mundial de Saúde define a saúde, define como o estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a não religião não tira do indivíduo a dimensão espiritual. Quais são as formas que esse indivíduo, mesmo sem nomear como tal, vivencia a sua espiritualidade? Quais são os elementos na vida dele que trazem sentido? Quais são os relacionamentos sagrados? Quais são as práticas em sua vida que quando ele vive de forma transcendente? Uma mesma atividade pode ser feita por duas pessoas com sentidos diferentes. É Jean-Yves Leloup, padre ortodoxo francês, que conta de um diálogo com um passante que estava com dois homens que trabalhavam como talhadores de pedra na construção da Catedral de Notre-Dame em Paris. E o forasteiro passando pergunta para eles: o que vocês estão fazendo? E um deles responde sem se importar: eu estou quebrando pedra. Já o outro diz com entusiasmo: eu estou construindo uma grande catedral. Notem que o trabalho era duro e repetitivo para os dois, mas enquanto um quebrava pedra, o outro transcendia naquilo que fazia. Uma mesma atividade, que seja uma atividade como, por exemplo, trabalhar com ornamentação pode ser um saco para um, mas para essa paciente que eu contei o caso, era algo que dava sentido para ela. Uma mesma atividade pode ser feita por duas pessoas com sentido diferente. Então, ao olhar para aquele paciente que é ateu, não exclua a possibilidade da dimensão espiritual estar latente e presente na sua vida, mas busque encontrar na sua vivência esses elementos que dão tesão na vida, esses elementos que dão vontade de viver, esses elementos que, por mais simples que sejam, para esse paciente é sagrado. Vale ressaltar que isso nunca é dado, é sempre descoberto pelo outro. Então a gente nunca vai levar para o paciente: olha, eu tenho uma coisa que pode trazer sentido, que vai te ajudar a encontrar, eu tenho uma religião, eu tenho uma crença. Não, não é assim que funciona. Você tem que conhecer o meu Deus. Não, não é assim que funciona. A gente sempre vai ouvir o paciente, e baseado naquilo que a gente ouvir, a gente vai tentar ajudá-lo a descobrir na própria vivência os elementos que ele vive, os elementos descortinadores de sentido na sua própria existência. Para isso, a gente precisa fazer as melhores perguntas. Limite o seu uso de perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É aquela que a pessoa só consegue responder com sim ou não. Está triste? Sim. Está chateado? Não. E a pergunta fechada não comunica muito. Em contrapartida, desenvolva perguntas abertas. Consequentemente, o que é uma pergunta aberta? É aquela pergunta que a pessoa não consegue responder com sim ou não. Ao responder uma pergunta aberta, a pessoa vai refletir, vai expressar o que ela está sentindo, o que ela está pensando e o que ela está fazendo. Desenvolva perguntas abertas para tentar então colher esses elementos. Desenvolva perguntas extensivas e intensivas. Pergunta extensiva é aquela que busca realizar uma pesquisa. Na pergunta extensiva, eu estou tentando encontrar quais são esses elementos, ou quais são os elementos sagrados na vida daquele paciente, daquela pessoa. Eu encontrei esse elemento. Agora eu vou para as perguntas intensivas, que significa pegar aquela fatia do bolo e focar só naquilo. Eu fui de uma forma geral perguntando para essa paciente que eu estou usando de exemplo aqui hoje, e até que eu descobri esse elemento dela, que é a questão da ornamentação nas festas. Agora eu esqueci do resto e foquei nisso.
dentro da organização do que você gosta de fazer, e foquei nessa fatia do bolo. Então, limite o uso de perguntas fechadas, desenvolva perguntas abertas, desenvolva perguntas extensivas, depois perguntas intensivas, e assim tentando descobrir esses elementos que são atribuidores de sentido na vida do paciente. Nunca exclua a possibilidade de levantar um histórico espiritual do paciente, pelo paciente ser ateu, pelo paciente não ter uma religião. Tente entender o que é o ateísmo que ele fala. Eu não estou dizendo que não exista ateísmo, claro que existe ateísmo, mas muitas vezes esse ateísmo não é não acreditar numa divindade também, mas é não acreditar ou ser um decepcionado com elementos religiosos. Na ciência da religião, a gente tem esse cuidado, né? Porque muitas vezes o paciente fala, eu sou ateu, mas muitas vezes pode ser, melhor dizendo, uma decepção com um líder religioso que o faz afastar da religião, mas que ele nunca deixou de acreditar em um Deus. Tente entender primeiro de que ateísmo que a gente está falando. E quando esse ateísmo se der de fato em não acreditar na existência de Deus ou no agnosticismo, tente encontrar outros elementos atribuidores de sentido na vida daquele paciente. Eu hoje vou fazer bem rapidinho. O bate-papo que eu queria ter é só esse com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você acha que essa conversa vai ajudar alguém, compartilhe, indique, marque aqui nos comentários. E até a próxima segunda-feira com os Segundas e Tensões. Beijo grande, pessoal.